Cara, esse aqui veio como um bônus. É um problema bônus que a gente ganhou a partir do .NET Core. Com o mecanismo de injeção de dependência do .NET, a gente acabou ganhando um problema de graça aqui. A galera começou a fazer um monte de classe cheia de injeção de dependência. Porque, pô, se o negócio resolve aqui pra mim, beleza. Vou fazer uma classe de fluxo aqui e vou enfiar minhas dependências aqui, ó. E aí você vai fazendo uma, vai fazendo duas. Só que é muito comum você pegar em cenários de produção coisas desse tipo aqui, ó. 5 dependências injetadas. Você vai começar a cair no mesmo problema do primeiro ponto aqui, ó. Métodos com muitos parâmetros. Se o seu código, se o seu construtor aqui, né, ele tem muitas dependências injetadas, provavelmente é porque seu código está fazendo coisas demais também. E aí, olha como o teste te mostra isso. Olha como ele deixa claro. Na hora de eu fazer os meus mocks aqui, ó, olha a quantidade de mock que eu preciso fazer. E veja que aqui, ó, eu só preciso retornar o erro. Que eu estou testando a primeira linha do meu handler aqui, né, do meu comando. A primeira checagem. Mas olha a quantidade de mock que eu tenho que fazer e que não serve para nada nesse caso. O único mock que eu estou usando é do repositório. Então por que eu tenho que jogar todos esses mocks aqui? Ó? Lembra do problema anterior do nosso teste também? Ó? Você fica repetindo os mocks. Aqui ó, a mesma coisa vai acontecer. Ó. Eu tenho que ficar repetindo os mocks. Ó. Depois deveria retornar reembolso. Olha a quantidade de setup que você tem que fazer. Quanto mais mocks você tem, né, quanto mais dependências você precisa injetar no seu teste, mais complexo o seu teste fica. E aí, quando você olha para um negócio desse e fala assim, cara, eu nunca vou conseguir fazer teste, porque olha como é difícil testar. Não é difícil de testar, é que o seu código está difícil demais. É difícil entender, ele faz muita coisa, cara. Por que tem que calcular reembolso? E grava cancelamento, e envia e-mail, e envia notificação, grava notificação. Será que isso aqui não poderia ser um outro comando que é notificar o cliente? E ficaria muito mais fácil, a gente consegue separar isso aqui de outro jeito. Você pode mandar um evento dentro da sua aplicação, criar um observador, fazer um outro desvio. Não precisa estar tudo aqui dentro. Será que não tem outros pontos do seu sistema que precisam notificar o cliente enviando e-mail e gravando a notificação? E será que você não está fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V disso aqui em um monte de lugar? Está duplicando o código? Se você não separar, você não consegue reaproveitar. Você só vai conseguir reaproveitar o que está separado e que está claro, o que está fácil de entender, está coeso. Né? Faz sentido existir. Notificar cliente. Pode ser um handler aqui, não um comando. Um use case, sei lá, um fluxo. Não sei como você chama aí no seu sistema. Então, dependência é um negócio muito forte. Veja que criar mock às vezes é uma coisa simples, às vezes não é. Então, você só para criar um mockzinho desse tipo aqui, ó, é tranquilo. Se eu tiver que fazer um setup, aí já começa a ficar difícil. Às vezes, dentro do seu código, você tem que fazer vários setups, porque você usa esse mock, você usa essa dependência várias vezes dentro do mesmo método, que faz muito sentido. Só que também se você está usando várias vezes a mesma dependência, talvez 2 vezes faça sentido. 3, 4 vezes eu já não sei se faz tanto sentido assim, dentro do mesmo método. Porque se você já usa ele 3, 4 vezes dentro do mesmo método, você vai ter que fazer aqui 3, 4 setups. E fazer setup de mock, quando é um só, é simples. Quando são dois, ainda mais se você chamar o mesmo método várias vezes, né, com parâmetros diferentes, seu setup vai começar a ficar difícil. Que talvez você tenha que retornar coisas diferentes, sei lá, se você, às vezes você pode fazer uma consulta e aí você fala assim, eu vou obter o cliente pelo CPF. Daí se eu não encontrar ele pelo CPF, eu preciso procurar pelo nome. E você faz as duas chamadas em sequência. Para fazer esse setup, você precisa já usar o it is, porque o isn aqui do mock não vai te ajudar. Todo mock, todo framework de mock tem os seus mecanismos, né? Mas e não vou entrar aqui no mérito desse porque não estamos falando de mocks, mas já começa a ficar mais complicado. Muitos mocks também vão fatalmente exigir que você faça verificações. No caso com o mock.io, mock.verify é o método que a gente está usando aqui, ó, muito parecido com o setup. Eu quero saber se passou pelo mock, se ativou o mock. Então, mock.verify. Se você tem muitos mocks no método, muito provável que você vai ter que começar a dar verify neles.
Porque senão não faz sentido, né? Eu estou injetando, eu preciso saber se passou lá ou não. É relativo se você precisa testar um mock, mas é muito comum que isso aconteça. Então, se seu teste tá ficando difícil, um monte de setup, um monte de verify, provavelmente é porque seu método está com muita dependência injetada. E aí, muitas dependências injetadas vão te gerar os mesmos problemas que a gente já viu até agora. Muitas dependências indicam um fluxo muito extenso, ou seja, o seu fluxo ele depende de muitas coisas diferentes. E fatalmente ele deve estar fazendo coisas demais, né? Porque não precisa depender de tantas coisas assim. E fluxos longos, se o fluxo fica muito longo, ele fatalmente vai ter muitas linhas, né? E aí você vai cair no problema anterior, que são os métodos com muitas linhas.